Alô, alô, muito boa tarde. Vem que o nosso Globo Esporte já está no ar e hoje a gente vai falar sobre seleção brasileira, Eurocopa e Olimpíadas. Daqui a pouquinho, Henrique Fernandes também vai estar aqui no estúdio para a gente resenhar sobre Atlético e Cruzeiro na rodada no Brasileirão. O Galo vai jogar contra o Fortaleza, o Cruzeiro vai jogar contra o Bahia fora de casa. E a gente vai começar falando do Atlético. Eu vou trazer aqui para nossa resenha Rafa Potter, que está na cidade do Galo. E a Rafa estava contando uma coisa pra gente, que é o seguinte: o Hulk cumpriu suspensão no último jogo, mas vai ficar fora do próximo jogo também, Rafa? Explica essa pra gente. Muito boa tarde, queridona. É isso, Marcelo Lages, bichão, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Tem o retorno do Paulinho, que também cumpriu suspensão, no jogo contra o Vitória, por conta da expulsão contra o Palmeiras. O Hulk cumpriu essa suspensão, estaria à disposição, mas é o seguinte: o Hulk já tinha feito um acordo com o Atlético para acompanhar o nascimento da filha dele, que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, por isso, o Hulk não vai enfrentar o Fortaleza, está fora do jogo, não é peça que o técnico Gabriel Milito vai poder contar. Desfalque muito importante nesse momento em que o Atlético precisa de recuperação no Campeonato Brasileiro, depois das últimas 2 derrotas consecutivas, ainda sofrendo 8 gols. Lembrando que o técnico Gabriel Milito também tem um caminhão de desfalques, segue com Arana na seleção brasileira, o Otávio, que até treinou com bola aqui na cidade do Galo, ainda não está à disposição, está no departamento médico. Agora, nesse jogo tem um ingrediente a mais antes da partida, que é a apresentação, gente, do atacante Bernard, que a gente mostrou aqui no GE, foi recebido pelo torcedor no aeroporto e agora ele vai ser apresentado oficialmente antes da partida entre Atlético e Fortaleza na Arena. O Bernard que já decidiu a camisa que vai usar, o número da camisa que vai usar. Vai ser o número 20. Ele está treinando, mas a gente lembra que só pode entrar em campo a partir da reabertura da janela no dia 10 de julho. Volto com você, Lages. Valeu, Rafa. Bom sabadão pra você. Beleza? Vamos falar de Tudo bem? Atlético e Cruzeiro, porque os dois times entram em campo amanhã, claro, em horários diferentes e situações diferentes também. Atlético levando 2 sacodes durante a semana. Dá pra esperar alguma mudança, alguma reação pro jogo contra o Fortaleza? Tem que organizar, Primeiro, boa tarde a todos quem nos acompanha. Tem que organizar a defesa, principalmente. Tem que fazer com que o time seja mais competitivo. Até porque, pra mim, o adversário de amanhã, por mais que seja em casa, é mais difícil do que foi o do meio de semana, que enfiou 4-2 no Galo, que foi vitória. Jogo contra o Fortaleza é delicado, mas tem um trunfo. A volta de um atacante importante, o Paulinho de volta, que é um jogador extremamente importante. Eu acho que ele retornando dá peso à frente. E eu acho que a mudança principal defensiva vai passar por outro jogador que a gente vai ver aqui daqui a pouco no telão. O Batalha, que é um jogador que eu acho que pode ser utilizado mais adiantado para dar espaço para entrar mais um zagueiro no time. Então o Galo consegue ter mais estabilidade principalmente. Vamos ver como é que fica o Batalha então nesse campinho aqui que você está propondo? Ver. A gente está imaginando esse time com um zagueiro a mais, botamos aqui o Rabelo, mas tem o Lemos também como opção, e o Batalha como meio campista, Scarpa de um lado, o Alisson do outro e o Paulinho no comando de ataque. Tem que ser um time mais equilibrado. O time teve muita dificuldade para se defender no meio de semana. Nesse meio de semana, nesse meio de campo aqui, ainda pode aparecer lá na frente o Bernard. Eu quero saber qual a contratação que você achou mais importante para os mineiros nessa janela de julho. Bernard, principalmente. Eu acho que foi o jogador mais importante que chegou. Cláudio Rezende tá na área. Notícias do Atlético. Jogo bom amanhã. Arena MRV contra o Fortaleza, 6h30. Como é que chega este Galo, hein, Cláudio? Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde a você, Cirilo. Boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. O Atlético chega pressionado para ter que voltar a vencer, e tomar menos gols. Porque essa semana foi uma semana complicadíssima pro Galo, torcida na bronca e com razão, Porque por mais que o time tenha muitos desfalques, não pode o Galo tomar tanto gol, perder dessa forma, principalmente como foi na quinta-feira. Então o técnico Gabriel Milito tá pensando, tá fechando a preparação agora do time pro jogo de amanhã. Amanhã é 6h30 contra o Fortaleza na Arena MRV. E ele vai ter, em relação ao último jogo, uma novidade. Paulinho tá de volta. E uma novidade importante, Porque o jogador artilheiro do Galo na temporada, o Paulinho, é um jogador que pode decidir. É mais um aí que ele tem para decidir ao lado do Scarpa, já que o Hulk segue fora. Então o Paulinho de volta. E aí vamos ver o que faz o Milito. Se ele vai mexer mais no time, se ele vai fazer mais alterações, porque ele tem essa diferença. O Paulinho é titular, não tem dúvida.
Mas no lugar de quem em relação ao último jogo? Quem vai sair para a entrada do Paulinho? No último jogo ele fez o Cadu mais como um atacante e recheou o time de meias, né? Algum vai ter que sair. Pode ser o Alisson, que não fez um bom jogo. Pode ser Pedrinho ou Igor Gomes, né? Porque se ele mantiver o Alisson de um lado e o Scarpa de outro, nas alas, ele tem que tirar alguém ali, né? Do meio campo, já que ele colocou muita gente. Colocou Batalha, Zarate, esses aí não saem. E aí vai sair Pedrinho ou Igor Gomes. Vamos ver o que faz aí o treinador. Ou ele pode também, tava comentando mais cedo ali na redação, se o Alisson sair do time, ele pode adiantar o Saravia, né? E aí coloca um zagueiro ou até o Mariano para fazer a linha de 3 lá no setor defensivo. Ele fez isso, né? O Saravia começou como ala contra o Palmeiras. Naquele jogo não tinha o Alisson como titular. Vamos ver o que faz aí o Milito. Certo é que ele precisa atacar, porque é jogo em casa, a torcida, logicamente, do Galo é acostumada a ver o time indo pra cima, buscando o resultado contra o Fortaleza. Mas por outro lado, Cirilo, a preocupação é defensiva também, porque o Galo precisa ter um time equilibrado e as ausências importantes continuam. Ou seja, ele vai ter que continuar administrando, o Milito, essa situação, porque a maioria dos desfalques não volta para esse jogo, os atletas seguem fora para esse duelo contra o Fortaleza. Vamos ver o que faz o Milito. Eu dei algumas possibilidades. De zagueiro ele tem Igor Rabelo e Lemos. São 2 jogadores experientes que ele pode colocar no time. Tem o Mariano, se quiser avançar o Saravia nessa linha mais ofensiva, Cirilo. Para eu saber do Edu Panzi e do Léo Figueiredo o que eles fariam para esse Atlético do fim de semana, quero saber do Adilson Martins o que o Fortaleza pode fazer. Você já informou em manchete que é o Fortaleza que vem com um desfalque importante. Adilson Martins, um abraço, Adilson. Olá, Cirilo, um abraço para você também, para quem está acompanhando o Rádio Esportes. O Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques importantes para o jogo de amanhã diante do Atlético. O principal deles, o atacante Lucero, suspenso com o 3º cartão amarelo. O argentino é o artilheiro da temporada. Em 36 jogos, são 16 gols. No departamento médico, os atacantes Marinho e Moisés, lateral direito Dudu e o volante Matheus Rossetto. E um titular importante, o volante Hércules, saiu mancando no jogo contra o Grêmio, será reavaliado à tarde para saber se virá a Belo Horizonte para o jogo diante do Galo. O zagueiro Kusevich, seleção do Chile, e Kervin na seleção da Venezuela são outros desfalques. Terá as voltas do zagueiro Brits e do atacante Renato Kaiser. O último treino vai acontecer na parte da tarde deste sábado e à noite, em voo fretado, a viagem aqui para Belo Horizonte. Vamos então com o provável Fortaleza. João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Pedro Augusto, Zé Wellison, Iago Pikachu ou Martinez, Pochettino, Renato Kaiser e Breno Lopes. Volto com você, Cirilo. Valeu, Adilson. Com as opções aí já deixadas em evidência pelo Cláudio e pelo Adilson, Léo Figueiredo, o que você faria fosse Gabriel Milito pro jogo do fim de semana? Você faria alguma mudança estrutural, mudança de peça? Como é que você imagina, Léo? Primeiro faria uma oração pra turma voltar da machucada. Tá torcendo pela eliminação de todos da Copa América. Não, pra eliminação de todos não. Só o Arana que tudo bem ficar lá. Porque é o Brasil. Os outros podem tudo sair na primeira fase. Mas, cara, falando sério. O Milito torce contra o Brasil. Você não, mas ele torce. O Milito com certeza. Não pode não. Nem ele pode. Ô Cirilo, não tem muito o que fazer, sejamos justos, né? Os desfalques são tantos que o retorno do Paulinho é uma ótima notícia. Porque se ele pura e simplesmente trocar o Paulinho pelo Cadu e quiser jogar da mesma maneira, o Atlético já melhora sensivelmente, porque o Paulinho é muito mais jogador que o Cadu. Só que ele vai poder avaliar se ele vai conseguir chegar mais próximo da ideia dele de jogo, né? De ter 2 atacantes, que é o que costumeiramente o Atlético tem, com o Hulk e o Paulinho. Se ele vai voltar com o Scarpa pro lado esquerdo, porque defensivamente o Scarpa vai melhor ali, mas ele perde a força de ataque do Scarpa do lado direito. Ele vai ter que fazer
essa balança, esse equilíbrio no time. Ele não é uma escolha fácil, é o famoso cobertor curto, porque se ele coloca o Scarpa no lado esquerdo, ele protege mais o lado esquerdo, mas ele perde o principal atacante dele no lado direito, que é o Scarpa, que nesse momento é o craque do time. Então, é difícil tomar uma decisão. O certo é que eu gostaria que o Milito deixasse o Atlético um pouco mais simples nesse momento. Um Atlético que não tivesse tantas trocas durante o jogo, trocas de posição, porque isso me parece estar confundindo. Além dos desfalques, os caras estão se desencontrando lá dentro. Eu tenho usado o exemplo do Saravia, para mim muito claro. Saravia estava acostumado, o time estava muito encaixado. Saravia jogando ali como um zagueiro pelo lado direito muitas vezes, beleza. Cara, agora o que tá tendo de gol em cima do Saravia, porque ele tá lá na frente, ou às vezes ele tá mais atrás, ou às vezes ele tá mais centralizado, ou às vezes tá mais aberto. Então, neste momento em que os desfalques são muitos, eu gostaria que o Milito simplificasse um pouco o time do Atlético. Não tô falando sobre ele não ter capacidade de passar para esses jogadores, mas eu acho que estes jogadores que estão neste momento no time não têm capacidade de fazer o que ele gosta de fazer. Porque quando tava o time inteiro e a ideia do Milito foi um casamento perfeito, o time tá voando. Mas eu acho que esses caras agora não estão tendo capacidade de entregar o que ele fazia quando tava todo mundo aí. Boa, Léo, antes do Edu comentar, informação de agora, o Chelsea está anunciando a contratação de Estevão William, ex-Messinho, do Palmeiras, 17 anos, já assinou o contrato, já realizou exames médicos, está definida a venda. Anúncio oficial, Estevão vai jogar pelo Chelsea em uma transferência que pode atingir 61 milhões de euros. Impressionante. Edu Panzi, Atlético e Fortaleza, o que você faria fosse Gabriel Milito, Edu? Eu jogaria com batalha de primeiro volante sem ter que fechar a linha de 4. Eu acho que esse é o grande problema do Atlético desde a saída do Otávio. Desde que o Otávio deixou o campo contra o Peñarol, o Milito passou a ter no seu primeiro volante o seu zagueiro quando estava defendendo para fechar uma linha de 4. E eu acho que isso tem se tornado um dos grandes pontos de atenção defensivamente do Atlético. A cabeça de área está vulnerável por conta disso. Quando o time tem a bola, o Batalha ou o Fux, quando o Batalha não tá, vira o primeiro volante. Quando o time perde esse primeiro volante, vira zagueiro. E aí o Atlético improvisa um meia de volante ou às vezes fica até sem alguém na cabeça de área, como aconteceu várias vezes no jogo contra o Vitória e como aconteceu em outras ocasiões. Eu não mudaria a forma de jogar. É muito complicado pro treinador passar 2 meses vendendo uma ideia pro time, essa ideia dá certo. Quando ele perde alguns jogadores, ele muda tudo. O recado que ele passa é: vocês que estão aqui são incompetentes, vocês não têm a menor capacidade de jogar do jeito que eu jogava. Acho que é o recado que ele passa, não, acho que os resultados é que mostram isso. Mas dá pra você jogar dessa maneira mexendo em peças. Eu acho que o grande problema é o seu primeiro volante defender como zagueiro. O Otávio não fazia isso. O Atlético, quando tinha Otávio e Batalha, o Otávio era volante, o Batalha era zagueiro. O Otávio estava sendo um grande construtor do Atlético. Vocês lembram do passe também, né? Qualidade do passe, assistência. Não é coincidência. O Atlético, desde que o Otávio saiu do time, em 7 jogos, perdeu 4, empatou 1 e ganhou só 2. Com muito problema na cabeça de área. Você não precisa mexer na maneira de jogar, mexe na peça. Você precisa ter um volante, não um volante / zagueiro. Isso tem trazido problemas pro Atlético. E só pra pegar, desculpa, Vildo, mas só pra pegar pra colocar um exemplo, é porque quando esse cara quer ser o zagueiro quando você tá defendendo, mas é um volante quando você tá atacando, existe um time aí, um gap enquanto ele tá se adiantando ou quando ele tá recuando. Você pega um atacante veloz, não adianta, ele é um cara que tá voltando do meio de campo e sempre tá dando espaço lá atrás. É diferente do zagueiro que está posicionado lá atrás e do volante que está posicionado como volante. Exatamente. E se você tem 3 volantes no elenco. Você tem Batalha, tô falando os experientes. Batalha, Otávio e Franco. Você perdeu o Otávio, você até poderia fazer o Batalha de volante / zagueiro tendo o Franco em campo. Só que você não tem o Franco também. Não adianta você jogar essa responsabilidade toda no Batalha de ser volante, zagueiro e no Igor Gomes ou no Zaratio, que não são volantes. Eles podem até fazer o papel em determinado momento de um segundo volante, mas fechar a cabeça de área para um cara que não é simples, não é fácil. Para mim, aí é a opinião, respeito todas as outras, não é mexer na ideia de jogo. O que você vendeu pro seu elenco, você continua vendendo, mas mexer nas peças. O que eu detectei de problema no Atlético são os lados do campo. O Milito tentou nesse último jogo o Scarpa pela direita, com o Alisson e
o Rômulo, o zagueiro, pela esquerda. Não deu certo. Ah, mas o Scarpa rende mais pela direita. Todo mundo sabe disso. Todo mundo concorda. O problema é que o Atlético tá sem um monte de gente. E o cara que vai te entregar melhor é o Scarpa pelo lado esquerdo. Para fechar esse lado, para não levar tantas bolas nas costas como aconteceu lá em Salvador. Então, para mim, a mexida é simples, entre aspas. É trazer mais um zagueiro pro time. Ah, mas vai desqualificar um pouco a saída de bola. Paciência na saída de bola, cara. Você prefere ter uma saída de bola um pouco menos qualificada ou sua cabeça de área exposta 90 e tantos minutos? E eu prefiro desqualificar um pouco a minha saída de bola. Para sair jogando, traz um meia para próximo dos seus zagueiros. Aí tudo bem, aí esse meia sabe fazer. Você vai ter o Fux, que tem uma ótima saída de bola. Não é possível que Lemos ou o Igor Rabelo não tenham a menor capacidade de fazer uma saída de bola. Você vai ter o Batalha à frente da sua linha de 3 jogadores. Concordo com o Cláudio. Uma ótima possibilidade ter Saravia de um lado e Scarpa do outro. Você pode ter o Mariano, que tem ótima, excelente saída de bola. O Mariano jogando como um terceiro zagueiro na construção vai ter menos campo para percorrer na hora de retornar. Ele já não consegue fazer o ir e vir como já fez com excelência em outros tempos. Então você pode montar uma primeira linha com Mariano, Fux e Rômulo, com o Scarpa fechando essa linha ou com o Saravia fechando essa linha. Se o Scarpa não tiver que voltar lá na esquerda, melhor ainda, o Saravia fecha pelo lado direito. E o Batalha de volante, sem precisar fechar a linha de 4. Eu acho que tá aí o gargalo defensivo do Atlético que tanto prejuízo trouxe nos últimos jogos. Volante nesse sistema do Milito precisa ser volante, como era o Otávio, que estava jogando muito bem. É curioso, né, Cláudio? A gente estava aqui no pós-jogo da Itatiaia nesse meio de semana, após a derrota acachapante pro Vitória em Salvador, e estávamos analisando a entrevista do Milito. Eu comentava contigo, até quando o Milito reconhece que o problema é a defesa, ele fala de ataque, né? Exatamente. Tem essa ideia, né? Muito de ataque, mas o que tá precisando corrigir é a defesa, né? Porque tá certo que o ataque... O discurso foi esse, ele falou, a defesa é o problema e tal, mas lá na frente o ataque pode ajudar. Até sim, é verdade, mas até pra falar em corrigir a defesa, ele fala de ataque. Mas isso que eu falei pode influenciar até no ataque. Porque se você mantém o Batalha como... O Zarate marca mais à frente. O Zarate tá lá pressionando, cara. E o Zarate está mais à frente, pra jogar mais à frente. É fundamental. Ó, tem uma conta básica, não funciona assim, mas eu vou usar. O Atlético perdeu de 4-2 pro Vitória. Sem Hulk e Paulinho, o Atlético fez 2 gols. O problema são os 4 que ele levou. Os 2 gols, perfeito, beleza. Perfeito. É o que aquela qualidade de time ali dava pra entregar. Só que tomou 4 gols do Vitória. Um problema está na defesa. Perfeito. Que tinha feito 4 gols uma vez no ano lá no Estadual da Bahia. Cláudio. É isso mesmo. Então, o Galo para amanhã. Vamos aguardar aí o que pode fazer o Gabriel Milito. Peças, ele tem alguns jogadores, inclusive, mais experientes, né? Porque no último jogo ele usou muitos garotos no time e ele tem aí, a gente citou os 2 zagueiros, o Igor Rabelo, o Lemos, tem o Mariano que pode fazer também essa função lá numa linha defensiva. E no setor ofensivo ele ganha o Paulinho também para esse jogo. O Hulk está viajando neste momento para Miami, nos Estados Unidos, vai acompanhar o nascimento da filha nesse fim de semana. E a informação que a gente tem é tranquilizadora, que o Hulk joga contra o Inter. Então, ele volta para quarta-feira, o Galo vai jogar em Criciúma, em Santa Catarina, contra o Inter. É a informação do Galo que ele volta a tempo de jogar contra o Inter, já ficou fora, né, do jogo contra o Vitória, e vai ficar fora também o Hulk contra a equipe do Fortaleza amanhã. E um detalhe, viu, Cirilo? O Vargas ontem esteve em campo até os 20 minutos do segundo tempo, foi titular do Chile no empate 0-0, sem gols lá da Copa América, a estreia do Chile contra o Peru, e hoje tem estreia do Equador, né? Contra a Venezuela. Vamos ver se o Alan Franco será utilizado, quanto tempo vai ser utilizado. São jogadores do Galo, né? Na Copa América, o Vargas, que chegou a ter um problema no joelho no treinamento, mas ontem esteve em campo boa parte do tempo como titular, como centroavante, lá um homem referência da equipe chilena. Amanhã então tem Bernard na Arena MRV, vai ser apresentado, Cirilo, e daqui a pouquinho a gente fala de uma promoção aí, o Galo tá fazendo promoção pra turma chegar mais cedo na Arena MRV, pra acompanhar a apresentação do Bernard e pra animar o torcedor de acompanhar esse jogo depois de resultados ruins do Atlético, pra turma dar aquele apoio ao time, que é um momento de instabilidade, é o momento da massa também fazer a diferença, Cirilo.